Bruno Camarão, ficaremos aqui analisando esta derrota, o contexto atual do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, fato, vive uma situação muito complicada, o elenco é limitado, o Otero tem o chute não só de bola parada, mas ele bate bem na bola, né? Com bola rolando também, tentando armar, cavando faltas. O Jô é um cara que preocupa a defesa, mesmo mais pesadão. Agora, fica difícil contar com esse elenco do Corinthians para tentar fazer algo de diferente. O Coelho tem capacidade para arrumar? Você acha que com esse elenco o Corinthians conseguiria jogar melhor? Falta organização? Ou seja, o que eu quero saber é, com este elenco, dá para fazer mais? Dá, na minha opinião dá. E não sei se o Coelho será capaz de fazê-lo. Por isso eu acho que o Corinthians urgentemente amanhã precisa, né, iniciar a semana com um treinador, né, com bagagem, alguém experiente para tentar minimizar a sangria. O Corinthians está com uma hemorragia, né, então ele precisa estancar essa sangria para evitar, sim, o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. É real a situação, né? Não estou falando em drama, estou falando em fracasso esportivo, né? Para fazer sempre a adaptação da linguagem, né, no sentido figurado, é o drama esportivo, né? O Corinthians vive um momento terrível. O Corinthians que há 2 semanas comemorava o acordo com a Neoquímica Arena para os name rights da Arena de Itaquera, já se esqueceu desse grande feito histórico para o clube, porque o campo, ele tem um reflexo absolutamente negativo em tudo que é percebido pelo torcedor. Corinthians já mudou de treinador depois disso, Corinthians se vê jogando cada vez pior e rodada após rodada observa na tabela de classificação um time que não muda, ou pior, involui, só cai. Aqui, considerando a tabela por aproveitamento, o Corinthians hoje, Arthur e amigos que nos acompanham na Band News FM, o Corinthians tem o 4º pior time do Campeonato Brasileiro. 33,3% dos pontos disputados. 17º colocado em se considerando a tabela por aproveitamento. O jogo em aberto é Corinthians e Atlético Goianiense. Quem, em sã consciência, acredita que o Corinthians será favorito e terá tranquilidade para superar a equipe do Centro-Oeste? Ninguém. Até porque o Corinthians não consegue se sobressair diante de ninguém neste Campeonato Brasileiro. Ou até aqui, em 10 rodadas, e lá se vai 1/3 do campeonato, praticamente, o Corinthians não conseguiu jogar bem, basicamente, nenhuma vez. Atrás do Corinthians, nesta tabela por aproveitamento, Curitiba, Red Bull Bragantino e Goiás. Corinthians venceu Curitiba e Goiás. Isso é um ponto interessante. Jogando mal contra o Curitiba em casa, contra o Goiás fora, mas conseguiu resultados importantes. Contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians já superou o rival do interior paulista, inclusive no Campeonato Paulista, na fase mata-mata. Então, esses times que estão neste momento na concorrência, na luta contra o rebaixamento, o Corinthians tem pontos importantes conquistados diante deles. Hoje, diante do Fluminense, o Corinthians sucumbiu muito por conta de ter jogado muito mal, a arbitragem à parte, que, né, apontou um pênalti para o Fluminense discutível. Eu até entendo a interpretação do Braulio, mas se trata de um árbitro que conduziu muito mal a partida de maneira geral. A maré é tão negativa que no momento em que o Fluminense tem um jogador expulso por uma entrada violentíssima, Danilo Barcelos no Michel Macedo, o Corinthians, que já tinha feito as 5 substituições, perde o seu jogador, ou fica 10 contra 10, né? Basicamente não se beneficiou dessa ligeira vantagem que teria nos minutos finais. Então, Arthur e amigos, respondendo a sua pergunta, não acredito que o Diego Coelho será capaz de conduzir o Corinthians a uma situação positiva na tabela do Campeonato Brasileiro. No ano passado, quando ele assumiu na reta final, o aproveitamento dele é baixíssimo. Foram 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 10 gols marcados, 8 sofridos. Um aproveitamento muito ruim, que manteve o Corinthians na elite do futebol nacional e colocou o Corinthians na disputa da
fase pré-grupos da Libertadores da América. E a gente sabe muito bem o que aconteceu nesta temporada. Jogando a fase pré-grupos, o Corinthians caiu diante do Guarani do Paraguai sob a batuta do Thiago Nunes, que teve sim a sua dose de responsabilidade para este início de ano muito ruim do Corinthians em campo. Agora, o maior problema, sem dúvida nenhuma, está na parte administrativa. Está lá na cúpula. André Sanches e companhia fazem um trabalho, uma gestão absolutamente deplorável do departamento de futebol corintiano.